falar aqui dos porquês. O porquê, quando ele é um porquê separado, a gente já tem que saber automaticamente que está se tratando de um porquê interrogativo, beleza? Aí, o porquê interrogativo, ele tem três situações. Ele pode vir no início da frase, no meio da frase ou no final da frase. Quando ele vem no final da frase, ele é um porquê separado e com acento circunflexo, beleza? Quando ele vem no início ou no meio da frase, ele é um porquê separado e sem acento circunflexo. O comum, o normal, desculpa, o mais comum é o porquê ele vir, no caso interrogativo, no início da frase, não no meio. E o porquê do meio, geralmente ele é um porquê junto, porque este porquê ficou lindo, porque este porquê, ele não é um porquê interrogativo. Quando o porquê é junto, ele pode ser um porquê substantivado, precedido de artigo. Por exemplo, eis o porquê de eu estar fazendo esse vídeo. Então esse porquê, ele é junto e também tem o acento circunflexo. E o porquê junto, sem o acento, ele é um porquê explicativo. Está explicando aquilo dali. Beleza? Vamos prosseguindo aqui. Às vezes, o que eu acho mais difícil da língua portuguesa é que ela é uma coisa continuativa. Ela tem uma continuidade muito grande. Por exemplo, é meio difícil eu explicar o porquê, se o porquê é separado, se ele é junto, para um aluno que não sabe o que é um artigo, o que é um substantivo, o que é uma oração coordenada explicativa, o que é uma... Então, os conhecimentos, eles vão se completando. E muitas das vezes, para ensinar uma coisa de ensino médio, o professor tem que voltar lá em conceitos que são lá da educação fundamental que o aluno não aprendeu. E isso acaba sendo um obstáculo do aprendizado. Outra coisa também, a oralitura, é que às vezes são palavras mais rebuscadas, são palavras que não são do cotidiano do aluno, e o vocabulário do aluno, ele é muito limitado. E uma coisa que fica até a dica, que a sugestão, uma coisa que é muito boa para aumentar o vocabulário do aluno é a leitura. E a leitura de temas diferentes. O aluno não vai ler só obras literárias, é lógico, claro e evidente que a obra literária é essencial, não vou dizer boa, ela é essencial para aquisição de vocabulário, para conhecimento da história literária do Brasil. Por que Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é importante? Porque é o livro que marca o início do realismo no Brasil. Por que o Guarani é importante? Porque na época do romantismo, a idealização do herói nacional, o verdadeiro filho da terra, o índio, foi posto como essa idealização por parte dos literários nacionalistas, que queriam dar uma característica, que queriam dar uma identidade à literatura brasileira. Algo que eu acho fenomenal, totalmente válido e excepcional para o Brasil ser o Brasil que é hoje, uma independência literária, com conceitos próprios que não são cópias de conceitos literários de Lisboa, de Portugal, o que acontecia antes. Então isso daí é de suma importância, esse conhecimento literal, esse nacionalismo literário foi um movimento que marcou a história do Brasil. Algumas pessoas não sabem nem que isso aí existiu, mas
Isso aí, infelizmente, não é de conhecimento de todos, mas deveria. E dentro dessa temática de leitura, ele vai ler sobre... Primeira coisa, colocar no seu filho, né, no aluno. Quando eu falo do filho, eu acredito que a gente, quando está mudando uma pessoa, a gente está mudando um país, se cada país tivesse a preocupação de educar o seu filho, cara, o Brasil seria muito maior do que ele é hoje. Porque cada um faria a sua parte e no conjunto a gente mudaria o país. Então a leitura tem que ser incentivada como algo prazeroso que é. O seu filho lê um gibi, uma da Mônica. Existem diversos gibis que eu posso enumerar aqui, mas quando fica mais adolescente, lê Marvel, DC, esse tipo de quadrinho. Por que eu falo isso? Porque a gente no Brasil tem a cultura de ler só o que agrada a gente. Você tem um pensamento político de direita, eu vou ler só texto de direita, eu vou odiar a esquerda. Eu sou evangélico, eu vou ler tudo sobre a minha religião e não quero ler nada sobre outra religião. E da religião principalmente, às vezes parece que tipo assim, aquele livro ali vai fazer uma leitura, uma lavagem cerebral e você vai começar a adorar outra religião. Isso aí não acontece, a gente não valoriza a nossa própria história. E a gente tem que valorizar a nossa história, a gente tem que ler textos diferentes. Se eu sou contra alguma coisa, eu tenho que me aprofundar um pouco, até para poder criticar aquilo ali, porque eu tenho embasamento para criticar, não ficar uma opinião vaga. E o conhecimento não ocupa espaço, né? A gente sempre tá melhorando a nossa capacidade de leitura, a gente sempre, como eu falei, está enriquecendo o nosso vocabulário. E com a chegada da internet, eu acho que isso aí ficou pior, bem pior mesmo. Porque se antes nós tínhamos uma mídia tendenciosa, que isso ainda existe até nos dias de hoje tem uma internet livre de publicação. Isso é ótimo, não estou indo contra isso não. A livre publicação é ótimo, posso ter uma opinião, outras pessoas que pensam igual a mim podem debater, acrescentar alguma ideia, um conceito que eu publiquei na internet. Só que existem as fake news. Além das fake news, eu posso publicar qualquer coisa idiota, pegar um conceito matemático errado e publicar lá, e uma terceira pessoa que for ler vai ler aquilo ali e vai falar, caraca, realmente 2 mais 2 é 5, e é 5 sim, vendo no site, não na internet, 2 mais 2 é 5, e aquilo ali acaba se tornando um obstáculo para o conhecimento, e acaba tirando a credibilidade também de todos os 8 sites que publicaram ideias válidas e que vão ser refutadas por causa de meia dúzia de artigos que são imbecis. Então, estou fazendo esse vídeo aqui enquanto eu estou dirigindo para poder elucidar algumas coisas, alguns pensamentos, para poder estar colocando um pensamento reflexivo nas pessoas, né? A gente refletir o que está acontecendo no Brasil, as coisas, as mudanças econômicas que existem e todas as situações diversas que às vezes a gente está vivendo, está parando para perceber, não está se atentando para o que está acontecendo, está apenas simplesmente vivendo, andando para frente. E faz lembrar aqui do grande amigo meu falando uma frase singela de Alice no País das Maravilhas, que ela está perdida e ela fala pro gato, pra onde que eu tenho que ir? O gato fala, pra onde você quer ir? Ela, não sei. Então qualquer caminho, pode pegar qualquer caminho que tanto faz. E às vezes a gente está baseando a nossa vida nesse conceito aí, você está caminhando para frente, mas você não sabe onde quer chegar. Pergunta básica às vezes que acaba se tornando uma coisa difícil de responder. E quando você pergunta para a pessoa qual é o teu objetivo de vida, o que você pretende da tua vida, como é que você vê a tua vida daqui a 10 anos, a pessoa não tem a menor noção do que vai responder uma pergunta dessa.
E se... Ah, peguei, tô falando de você, né? Se identificou com o que eu falei. Se isso serviu pra você, cara, fica tranquilo, não precisa se apavorar. Só você parar um pouco a tua vida, tua correria, no final de semana, e sentar. Eu vou sentar e eu vou refletir o que eu quero na minha vida, quais são as minhas perspectivas de vida, qual é o meu objetivo de vida. E tem algumas frasezinhas que até ajudam isso aí, né? Você pensar, pô, quando eu morrer, o que eu quero que esteja escrito na minha lápide? Ah, foi o melhor funcionário do mês, foi um pai maravilhoso, foi um filho sensacional, mudou a história da humanidade, foi um escritor, foi um cantor, sei lá. Cada um vai ter uma lápide diferente. Isso demonstra o quê? As prioridades da vida, elas são diferentes. Tem gente que tem amor ao dinheiro, tem gente que é totalmente desapegado a coisas financeiras, tem gente que tem amor. A minha vida, pô, tô sem dinheiro, mas tô vivendo um relacionamento amoroso. Pô, a mulher na minha vida tá ótima. Eu tô rico, milionário, mas a mulher terminou comigo, isso aí pra mim, caraca, eu tô na bad. Então cada pessoa tem o que ela vê como prioridade. Família, religião, país. Há pouco tempo atrás eu li um artigo que os europeus, eles têm a tendência, né, lógico, eu tô falando, não são todos europeus, é uma grande maioria, que eles colocam o país acima da família. E esse mesmo artigo dizia que os latino-americanos, eles têm um pensamento totalmente oposto isso aí, né? Aqui a maioria coloca a família na frente do país. Tanto que quando eu falo disso, me parece uma parada meio bizarra, né? Mas o pensamento dos europeus falam, caraca, eu vou tomar uma decisão a favor do meu país em detrimento da minha família. Eu tenho quase certeza não faria isso. Eu não faria isso. Entendeu? E isso aí é uma coisa que pra eles é o certo, é o normal, é o correto. Mas isso me faz também pensar sobre o Estado, né, cara? Sobre as leis feitas pelo Estado. Que o Estado foi feito pra defender alguns direitos, né? Direito à propriedade pública. Pra quem não sabe o que é o Estado é o governo em si. Quando eu falo do Estado, o que eu tô falando? Trazendo para um enigma de uma ilha ali. Tinha uma ilha, tinha vários pescadores ali, alguns caçavam, tinha um livre comércio de troca de caça por pesca. Até que um cara fortão lá agrediu os mais fracos, tomou o peixe, tomou a caça, tomou os barcos, tomou a propriedade, e os caras queriam matar ele. Resumindo, a sociedade que vive em harmonia se transformou numa anarquia. Todo mundo quer matar todo mundo. E essa anarquia, ela não era bom pra ninguém. Ninguém podia ir plantar, nem pescar, nem caçar em paz, que tu ficava preocupado mais com o outro do que produzir. Então eles se reuniram, todo mundo, para ir contra esse grandão. Então o grandão contra todo mundo não tinha chance, e eles viram que a união, pô, era mais segura. Então decidiu criar-se ali um Estado. Na Grécia Antiga era fundamentado um dos primeiros conceitos que a gente usa na sociedade até hoje, é o direito da propriedade. Que o cara não pode vir, você trabalha para comprar outras coisas, o cara não pode vir e roubar outras coisas, te bater, te tomar. Isso está virando o direito da propriedade. O direito de cidadania, cara, é triste falar isso, mas na Grécia, acho que foi a única vez que a humanidade exerceu sua cidadania plena. Ela era feita para você, as leis eram feitas de acordo com a vivência. E acontecendo essa pequena fábula aqui que eu falei, aí criava-se uma lei para aquilo dali, e o cidadão ia aprendendo na prática. O que não acontece hoje em dia. Hoje em dia, as escolas públicas, no início da humanidade, elas colocavam o cidadão ali os conhecimentos básicos para ele praticar sua cidadania, que era votar e escolher alguém que ia fazer as leis. A
mas eu não concordo com o cara que eu votei para ficar lá, ele criou um montão de lei que eu não concordo com aquilo ali. Então é um processo meio passivo, né, cara? E o Estado cada vez está crescendo mais, porque a população aumenta. Então precisa de uma quantidade maior de policiais. Eu acabo precisando de uma quantidade maior de policiais. O Estado não produz nada. O Estado só paga as suas coisas com a arrecadação de imposto. E muitas das vezes, isso em todas as esferas, estou falando do presidente, governador, falando de todas as esferas do funcionalismo público. Os gastos são feitos sem pena, porque o dinheiro sai do bolso daquele camarada ali, né, que é um servidor público, ele paga imposto também, mas a gente não tem a cultura de economizar o dinheiro público. A gente, nos Estados Unidos, acho que tem essa situação onde o contribuinte cobra, né, onde seu dinheiro está sendo empregado. O Brasil não tem essa parada, a gente vê um montão de coisas que você fala, cara, que isso é absurdo, mas e às vezes até a população aplaude, né, cara? Eu já vi uma campanha política para prefeito do Rio, o cara fala assim, nós aumentamos a arrecadação de impostos. O cara falando isso de maneira positiva, eu fiquei pensando, o cara tá falando que ele aumentou os impostos, ele diminuiu a capacidade de compra do povo, que o assalariado ele teve que pagar mais impostos, e às vezes ele fala aquilo como bonito, uma oratória controversa ali, e é aplaudido as pessoas. Caraca, o cara aumentou a arrecadação de impostos. Pô, que ótimo, cara. Isso aí foi maravilhoso pro povo. Tô dizendo que eu não tenho que ter arrecadação de impostos, que eu não tenho que ter no caso a polícia. Como eu falei, se eu não tiver, vai virar uma anarquia, vai virar uma coisa esdrúxula. Mas deve ser repensado onde está sendo empregado o dinheiro do povo, as campanhas, os fundos partidários que, pô, gastam milhões, cara. Tá falando de qual partido? Tô falando de todos os partidos, todos eles gastam milhões. Não se iluda, não acha que o partido, o partido, pô, gastou menos. Beleza, já gastou menos. Um gastou 35 milhões, outro gastou 20 milhões. Gastou quase o dobro. Aí a pessoa, se esses milhões todos, de todos os partidos, fossem empregados para a saúde do povo, para a educação. Então são coisas que às vezes eu fico conjecturando como é que seria o país se as coisas fossem diferentes. Às vezes tem gente que acha que dá para mudar, tem gente que acha que não, mas eu vejo um processo cultural muito forte envolvendo tudo isso, e para a mudança teria que haver uma conscientização do povo, uma intelectualização do povo, e não vai acontecer nunca, porque se eu der educação pro povo, o povo vai pra rua cobrar os seus direitos, vai saber os seus direitos, a máquina de manipulação intelectual vai acabar e vai ter uma outra anarquia, né? Uma rebelião, as pessoas não vão querer obedecer às leis que são leis que protegem só a elite. Esse é outro ponto, que eu sou contra a pena de morte, só morreriam pobres. A quantidade de rico que morreria seria irrisória. Então você vê a diferença do